Espero que dê certo agora para a gente. Tela compartilhada novamente. Paramos na questão. Vamos lá. Questão do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 2024. Contabilização do método do valor justo. Vamos analisar os fatos. Em 2 de outubro, uma universidade do setor público adquiriu um terreno ao lado do seu prédio, por 400 mil. O planejamento inicial era realizar obras de expansão. No entanto, por questões externas, foi constatado que a expansão não ia mais ocorrer. Por estar localizada em uma área valorizada, a universidade decidiu manter o terreno para valorização. Então, essa aqui é a dica. Então, essa propriedade é uma propriedade para investimento. É um terreno, poderia ser um terreno, um edifício, ou parte do terreno, ou parte do edifício, ou ambos. Tá? Como ela decidiu manter para valorização, eu já sei que isso trata de uma PPI, propriedade para investimento. Enquanto isso, em 1º de dezembro de 23, a universidade transformou o terreno em um estacionamento para ser utilizado pelo público externo mediante pagamento de hora de utilização, está oferindo renda. Né? Então, beleza. Na data, o valor justo do terreno foi estimado em 500 mil. Então, observe, ó. Inicialmente, quanto é que foi registrado o terreno? O terreno ele entra sempre pelo valor de custo, tá? Então, ele entrou pelo valor de custo. Qual foi o valor de custo? 400 mil. Uma vez que você entrou o terreno pelo valor de custo, depois você escolhe se você vai mantê-lo por custo ou por valor justo. Ela escolheu manter com a ideia do valor justo. Tá? Ela fala, na data, o valor justo do terreno foi estimado em 500 mil. Beleza? A universidade optou avaliá-lo de acordo com este montante, ou seja, ela optou pelo valor justo. Então, aqui, ó, valor justo, 500 mil. Beleza. Em 31 de dezembro de 23, não foi verificada modificação na estimativa do valor justo, ou seja, no final de 23, permaneceu por 500 mil. Ela estava inicialmente por 400, então eu tinha aqui uma PPI, inicialmente por 400. Chegou no início de dezembro, valorou a valor justo. Chegou no final do ano, o valor justo era 500. Então, o que vai acontecer aqui? Aqui vai virar 500, sua PPI. Certo? Ela vai virar 500. Para virar 500, você já sabe, vou aumentar a 100 aqui e toda a variação que eu tenho na PPI vai direto para o resultado. Tá? Então, vem aqui lá para uma conta de receita. Isso aqui seria contabilmente o que você iria fazer. Mas não é isso que ele está te pedindo, mas é para você aprender. Em 31/12, não foi verificada a modificação na estimativa do valor justo. Além disso, é estimado que o estacionamento gere uma receita anual de 600 mil, enquanto suas despesas anuais são estimadas em 120 mil. Tome cuidado. Por que ele está te dando isso? Né? Um valor de receita e um valor de gasto, para tentar você confundir, você pegar, achar que essa receita tem que achar o valor justo líquido, né? Que seria pegar o valor da receita, que é o preço de venda, menos os gastos desse terreno. Nada a ver. PPI ou está pelo valor de custo ou está pelo valor justo. O valor justo ele vai te dar diretamente. Não é valor justo líquido de venda, é valor justo. Então, chegou por qual valor, né? Assinale a opção que indica a mensuração, qual o valor do terreno no dia 31 de dezembro de 23, galera. Quanto é que você acha? Você entrou aqui no dia 2/10 de 23 por 400 mil. Tá? Esse foi o valor que você iniciou o seu terreno, 400 mil.
Dia 2/10/2023. Beleza. Chegou no dia 31 de dezembro de 2023, você achou o valor justo. Por qual valor vai aparecer o seu terreno lá no balanço? Você não tem que ter dúvida, tá? Não vai 500 ser mil. Não vai ser 400 nunca. Por que que não vai ser 400? Porque é pelo valor justo e não pelo valor de custo. Só se o valor justo fosse 400, aí você poderia marcar, tá? Mas é o valor justo. O valor justo é 500. 500 mil. Então, entenda, para você acertar as questões de PPI, não é difícil. É só você ter noção de como é que eu posso mensurar essa PPI. É pelo custo ou pelo valor justo? E saber que, quando escolher custo, você se preocupa com a depreciação. Então, se ele avaliasse esse terreno aí, não por valor justo, mas sim pelo valor de custo, qual seria o valor do terreno? Qual seria o valor da PPI no dia 31 de dezembro? Seria esses 400 mil aqui, ó. Se ele escolhesse valor justo, seria os 400 mil. O valor justo não, o valor de custo, tá? Porque o terreno não deprecia. Então, não tem depreciação. O valor vai ser sempre os 400 mil no terreno. Tá? Mas ele escolheu o valor justo. Então, o valor justo, a minha preocupação é com as variações. E sempre o valor justo é o valor que vai figurar no meu balanço. Nós vimos lá, 31/12 de x0. 31/12 de x1. Lá no exemplo que eu dei. Em x0 tinha lá 600. Em x1 foi 480. Qual é o valor que ficou no balanço? 480. No dia do aqui, ó, o meu ativo fica pelo valor, que é o valor justo. Se ele era 600, se eu tinha todas as minhas PPIs aqui avaliado, quando eu comprei por 300, pegando o total. Se ela no primeiro ano, no final do ano, comprei em janeiro x0, chegou no 31/12. 31/12 de x0. Quanto é que ela está valendo? 600. Então, aqui vai estar valendo 600. E depois, 31/12 de x1. Qual é o valor? 480. Então, aqui vai ser 480. Então, observe que a PPI vai estar no balanço pelo valor justo. Então, é isso que ele pediu para você. Ele te deu o valor justo. E ele vai colocar um monte de informação para tentar enganar. E você pegar 600 menos 120, você tem 480. Tem resposta. Tem aqui. Ah, mas não é só 600, tem resposta. Você me entendeu? Então, tome cuidado. Você tem que entender o conceito, primeiro saber o que é uma propriedade para investimento. Porque ele pode colocar aí, por exemplo, que são veículos. Veículo não é uma PPI. Só pode ser. Mas se fosse pelo custo, não ia deduzir a depreciação? Você falou que era 400 aí. Se fosse Mas nesse terreno não exemplo aí. deprecia, Ademar. Terreno Não, não desculpa, não. Terreno tá, não. Se fosse um prédio, aí sim. Aí sim, sim. Terreno não se deprecia. Por isso que eu falei que manteria o mesmo Perfeito, valor de perfeito. 400. Tá? Exato. Beleza, galera? Então, gabarito letra D. Aqui agora, ó. Isso aqui que é o mais difícil. Isso aqui. Se cair isso, complica. Por quê? Porque você vai ter que guardar. Primeiro, vamos lá. PPI. O que é uma PPI? Propriedade para investimento. Quem pode ser PPI? Terreno, edifício, uma parte ou ambos. Ok? Com que ideia? Para oferir renda ou valorização. Beleza? Ok. Beleza. Mas entenda, eu posso ter uma propriedade, hoje ela é PPI, estou alugando ela, mas amanhã eu decido usar. Então ela vai deixar de ser PPI para virar um imobilizado. Ah, hoje eu tenho uma propriedade para investimento, estava oferindo renda alugando, mas agora eu vou vender, virou estoque. Então, são as possibilidades que podem ocorrer com o seu investimento, com sua propriedade para investimento. Então, ela pode voltar
ela pode voltar a ser um imobilizado, ela pode voltar a ser um estoque. Beleza? Então, observe, isso é importante você guardar. Então, você já sabe, quando é PPI, é uma propriedade com a intenção de oferir renda. Um terreno, um edifício, uma parte ou ambos. Beleza. Mas agora eu posso desistir daquele investimento e voltar a usar a propriedade. Eu posso pegar aquele investimento e transformar em estoque, vender o edifício agora. Certo? Quando isso acontece, entenda, quando ela é PPI, a lei determina o seguinte, ó, não está previsto, você tem a opção de escolher entre o custo e o valor justo, mas a regra é que todo mundo usa o valor justo. Teoricamente, você tem a opção de escolher o custo, mas todo mundo escolhe o valor justo, porque os valores vão variando e você está atualizando. Então, e você viu que a PPI sempre vai estar pelo valor justo na data do balanço. Então, quando você quer mudar uma PPI para qualquer outra coisa que não seja PPI, ou seja, você vai pegar aquela propriedade para investimento, vai transformar num imobilizado ou num estoque, qual é o valor que você vai colocar lá no seu imobilizado? Né? Você tinha um edifício, que era PPI. Ele vai deixar de ser, vai sair do ativo não circulante investimento e vai virar imobilizado. Qual valor eu vou reconhecer lá? Certo? Essa é a pergunta. Quando é de PPI para qualquer coisa, ou seja, imobilizado ou estoque, você vai manter o valor, o custo do ativo, o valor do ativo será o valor justo na data da transferência. Então, você vai pegar qual é o valor justo na data que eu vou mudar de investimento para imobilizado, de investimento para estoque. Qual é o valor justo que eu tenho na minha conta? O valor justo hoje é 1.000. Então, esse passa a ser o custo do seu ativo. Resumindo, eu tenho isso aqui, ó, PPI. Vamos imaginar que eu tenho aqui um terreno. O valor justo dele aqui está por 500 mil. Se eu vou transformar, ele está lá no ativo não circulante investimento, tá? Ele vai sair daqui. Então, eu vou dar baixa nesse 500 mil daqui. E ele vai lá para o ativo não circulante imobilizado, porque o terreno é imobilizado agora. Então, ele vai lá. Com qual valor eu vou trazer esse terreno para cá? Esse valor aqui. Então, ele vai vir para cá com 500 mil. Então, qualquer ativo que estiver qualquer propriedade que vai mudar de investimento ou para imobilizado ou para estoque, o valor que ela vai aparecer no balanço é o valor justo na data da transferência. O problema está no contrário. Quando ela não é PPI, quando ela é um imobilizado ou um estoque. E você vai pegar, você tem uma propriedade que você usa, só que agora você não quer usar, você vai usar, vai colocar o seu ativo, essa propriedade, para auferir renda, para alugar. Esse é o problema. O que eu faço quando sai de imobilizado, quando sai de estoque, para virar uma propriedade? Tá? Então, essa vai ser a minha dificuldade. Então, o que você tem que entender? Quando é PPI para qualquer um deles, mantém pelo custo, né? O custo desses ativos aqui vai ser o valor justo deles na data da mudança. Na data que você vai trocar de PPI para imobilizado, mantém pelo custo, o custo desse ativo vai estar pelo valor justo. Então, você tem que saber qual é o valor justo do ativo na data da transferência. Quando ele é imobilizado para PPI ou quando ele é estoque. Vamos primeiro para o estoque, que é o mais fácil. De estoque, eu tenho eu sou uma imobiliária e tenho um terreno, certo? Vendo o terreno. Agora eu quero pegar esse terreno, em vez de vender, eu quero alugar, ganhar dinheiro alugando. Então ele vai sair, no estoque,
Ele está avaliado lá pelo custo ou valor realizável líquido dos dois, o menor. Porque esse é o critério de você valorar o estoque. Ou ele é custo ou valor realizável líquido dos dois, o menor. E agora ele vai para PPI, que é um outro critério. O que a regra diz? A regra diz o seguinte: qualquer diferença que você tiver de estoque, quando ele está classificado como estoque, ele vai mudar para PPI, então vai ter diferença, são critérios diferentes. Porque aqui, como eu disse, o critério do estoque ele sempre vai estar avaliado dessa forma: custo ou valor realizável líquido dos dois, o menor. Ele é um estoque. E o PPI? PPI, você já sabe. Ou é pelo custo, ou é pelo valor justo. Inicialmente vai entrar pelo custo. Então, tem uma diferença. Qualquer diferença que tiver entre o custo e o valor justo vai ser reconhecido diretamente no resultado. Então, se você tem um estoque aqui, ele está estocado, esse terreno, a 100 mil, mas o valor justo desse terreno na data da transferência, vamos supor que é 120 mil, vai ter uma diferença de 100 para 120. Esses 20 mil a mais que ele teve de ganho aqui, você vai jogar direto no resultado. Porque ele vai ser reconhecido por 120 mil. Aquilo que era 100 vai virar 120. Então, vai debitar o 20 aqui e vai creditar lá no resultado 20. Tá? PPI para qualquer coisa, o valor justo na data da transferência. Agora, eu quero a qualquer coisa para PPI. Se é estoque, você vai pegar o valor, a diferença entre eles, o estoque está pelo custo, e a PPI, um valor justo. A diferença entre eles, você joga direto para o resultado. Se tiver maior ou menor, vai para o resultado. E quando é imobilizado? O imobilizado tem um problema. Por quê? Quando você está com um ativo no imobilizado, uma propriedade no imobilizado, a propriedade ela vai sofrer depreciação, porque é imobilizado, sofre depreciação. Se é imobilizado, sofre também teste de impairment ou teste de recuperabilidade. Então, você pode ter perda pela depreciação e você vai ter perda por impairment. Tá? Então, antes de você fazer a transferência, antes da transferência para propriedade para investimento, você vai ter que reconhecer as perdas que ele teve, ou seja, as depreciações e as perdas por impairment, se tiver. Aí você reconhece aqui. Então, vai ser o valor do imobilizado, que é o valor de custo. Ele está lá pelo custo original, menos a depreciação acumulada, menos perdas por impairment, perdas por desvalorização. Isso é o que nós chamamos de valor contábil. Então, você está achando o valor contábil do seu imobilizado antes de você transformar. Primeira coisa que você tem que fazer é achar o valor contábil. Para isso, você tem que reconhecer a depreciação acumulada e as perdas por impairment. Beleza. Fiz isso. Ó. As diminuições no valor do imobilizado deverão ser reconhecidas no resultado. Depreciação, amortização e tal. Beleza. O valor contábil, vamos supor que o valor contábil desse ativo fosse 100 mil. Né? Ele está com custo de um valor X, vamos supor que o custo dele aqui fosse 180, depreciou 60 e perdeu 20. Então, aqui, contabilmente, ele está por 100. Beleza. Agora, o valor justo dessa propriedade, na data da transferência, você vai pegar aquele imobilizado, vai ver o valor de mercado dele, o valor justo dele no mercado. Vamos supor que esteja, né, o valor justo dela esteja 150. Tem diferença. Por qual valor que eu vou registrar? Por 100 ou por 150? Certo? Então, o que acontece? Toda alteração
quando ela já é PPI, quando ela é PPI, toda alteração vai para o resultado. Mas quando eu tenho despesas, quando eu reconheço depreciação, perda por impairment, as variações no valor justo irão primeiro reverter essas perdas por impairment, até o limite que eu vou reconhecer. Quanto é que eu tenho de perda? 20. Eu posso, dos 150 aqui, eu vou reverter essa perda aqui de 20. E sobra 30. Na realidade, o ganho vai ser de 30. Tá? O ganho vai ser de 30. Então, você vai ter aqui, ó, um imobilizado, que está lá contabilmente como 100. Só que você tem... aqui é 180, tá? Vou colocar da forma correta aqui para você entender o que eu estou tentando passar aqui. O imobilizado está pelo valor de custo, 180. Só que tem aqui depreciação acumulada e tem perdas por desvalorização, perdas por impairment. Então, ele perdeu 60, perdeu 20. O valor justo desse mesmo ativo é 150. Beleza? Então, esse ativo, quando ele for para PPI, ele vai estar lá pelo valor de 150. Só que eu primeiro vou ter que fazer o quê? Dar baixa aqui, ó, nesses 20 aqui, ó. Vou recuperar a perda que ele teve como quando era imobilizado. E a diferença, né, de 30, eu mando lá para o resultado. É isso que você precisa saber. Então, qual é o maior problema? É com o imobilizado. De PPI para qualquer coisa, quando ele muda, é o valor justo na data da mudança. Esse é o valor que vai estar no balanço. O valor justo na data da mudança. De uma propriedade de investimento para qualquer coisa, ou para estoque ou para imobilizado. Quando é o contrário, que corre o problema. Se é estoque, a diferença do valor de custo com o valor justo, você leva para o resultado normal. Tá? A diferença entre eles vai para o resultado. Quando é imobilizado, deveria ir para o resultado. Deveria ir para o resultado, né? Mas, se eu tenho perdas reconhecidas anteriormente, eu não posso levar para o resultado. Eu vou ter que compensar a perda e tudo que sobra, né, a lei manda você jogar lá numa conta chamada de ajuste de avaliação patrimonial. É muito complicado guardar isso. Tá? Vamos trabalhar a questão para você saber. O que você precisa saber de PPI para qualquer coisa? Isso é importante, você guardar, que é o valor justo na data da transferência. Tá? O estoque, a diferença vai para o resultado. Pouco provável dele cobrar o imobilizado, que é o mais trabalhoso. Tá? Mas vamos ver como é que vem. Caiu aqui para contador 2024. Vamos analisar essa questão. Em 1º de janeiro de 23, uma sociedade empresária adquiriu um imóvel para ser ocupado por seus proprietários, ou seja, para uso. Isso aí é um imobilizado, certo? Então, aqui ele é um imobilizado, porque a empresa comprou para ser usado, ocupado por seus proprietários é uso. A vida útil do imóvel foi estimada, está dando a vida útil, em 10 anos. E a sociedade depreciava os seus ativos imobilizados. Está travando aí minha fala, gente? Ou está de boa? Agora tá bom, de boa não, professor. De boa. Então, a vida útil do imóvel foi estimada em 10 anos e a sociedade empresária depreciava seus ativos imobilizados de acordo com o método de linha reta, ou cota constante. Em 31 de dezembro de 23, é importante saber, né? Estou aqui em primeiro. No dia 31 de dezembro, a sociedade empresária constatou
que o valor recuperável do imóvel, fez teste de impairment, era de 580 mil. Então, ela fez o teste. Está dizendo que é 580 mil. Em 1º de janeiro de 24, o imóvel foi transferido para propriedade para investimento. Então, ele vai sair de imobilizado para PPI. Certo? E o que eu tenho que fazer? Aí ele está dizendo, ó, e avaliado a valor justo pelo valor de 610 mil, no momento da transferência do ativo para propriedade para investimento. A diferença entre o valor justo e o valor líquido de depreciação deve ser contabilizado como, tá? Então, vamos lá. Fiz o imobilizado, o valor do imobilizado. Primeiro passo, achar o valor contábil, tá? Porque ele é imobilizado. Então, vou achar o valor contábil até a data da transferência. Então, comprei aqui dia 1º, a transferência foi 1º de 24. Então, até 31 de dezembro, eu tenho que achar o meu valor contábil desse ativo. Então, o meu imobilizado, ele tem um custo. Qual é o custo original dele, né? Ele custou 600 mil. Só que ele foi depreciado. Ele tinha uma vida útil de 10 anos. Quanto deprecia por ano? Certo? Quanto se deprecia por ano aí, se ele tem uma vida útil de 10 anos? 10%. 60 mil, correto? Ok? 10%, 60 mil. Então, eu vou tirar aqui a depreciação acumulada em um ano, porque foi do dia 1º de janeiro até 31 de 12 de 23. Então, eu vou ter depreciação acumulada. E o valor foi de 60 mil. Contabilmente, hoje, no final de dezembro, ele está valendo quanto? 540 mil. Este é o meu valor contábil. Eu não tenho perdas por impairment anterior, tá? Esse é o meu valor contábil. E agora ele fez o teste. Em que consiste fazer o teste de recuperabilidade? Você vai comparar o valor do bem que está no seu patrimônio, na sua contabilidade, com o seu valor recuperável. A ideia é verificar se seu ativo está trazendo benefício ou não, se o seu ativo perdeu o valor ou não. Então, o teste consiste em comparar o valor contábil, que é 540 mil, com o seu valor recuperável, que é o teste. Ele fez, o teste está 580. Então, observe, fez o teste. O seu ativo perdeu o valor? Não. Então, você não faz nada. Então, você despreza isso aqui e seu ativo vai permanecer com o valor que está lá, 540 mil. Beleza, então, meu imobilizado está pelo valor de 540 mil. Não houve perda. Certo? Primeiro passo que eu fiz. Segundo, agora eu vou comparar esse valor aqui com o valor justo, que a PPI é isso. Você tem o imobilizado pelo valor de 540 mil e agora você vai verificar qual é o valor justo na data da transferência. Certo? O valor justo que ele te informou foi de 610 mil aqui, ó. Em 1º de janeiro de 24. Você vai comparar. 610 mil. Observe que tem uma diferença entre um e outro. Essa diferença aqui é de 70 mil. Certo? Se fosse uma PPI avaliada a valor justo, qualquer variação que você ia comparar de um ano para outro, esse valor ia direto para o resultado. Mas não é uma PPI. É um imobilizado indo para a PPI. Essa variação ela não vai para o resultado. Se eu tivesse perda, eu compensaria a perda aqui.
antes de dar transferência. Aí eu iria diminuir a perda, mas não tenho perda. Então, o que sobrou, você vai mandar para a conta de ajuste de avaliação patrimonial, também chamado de outros resultados abrangentes. Então, esse 70 mil vai aparecer aqui. 70 mil vai vir para cá. Beleza pura. Então, é isso que ele pediu para você. Olha o que ele está dizendo. No momento da transferência do ativo para propriedade para investimento, a diferença entre o valor justo e o valor líquido de depreciação deve ser contabilizado. Essa diferença vai ser contabilizado como uma receita. Primeiro, você tem que saber que a diferença foi 70. Certo? Foi 70. Beleza. Olha o que ele está dizendo agora. Uma receita de 70? Não vai para o resultado. Vai para essa conta aqui. Ó. Então, está fora. Letra B. Ajuste de avaliação patrimonial de 70 mil. Olha o gabaritão aqui. Letra B. É uma receita de 60? Não. Ela não vai para o resultado. É uma reversão de despesa? É uma reversão de despesa. Concorda? Então, se você tem o conhecimento teórico, você mata a questão sem precisar ficar tanto perdendo tempo. Porque se eu sei que toda a variação que tem quando eu transfiro um imobilizado para a PPI, a variação, uma parte pode complementar a perda por impairment, e aquilo que sobrar não vai para o resultado, vai para a conta de ajuste e avaliação patrimonial. Então, eu já sabia que o que sobrou vai para a conta de ajuste e avaliação patrimonial, também chamada de outros resultados abrangentes. Show de bola. Então, não precisaria, só tem uma alternativa como chamada de ajuste e avaliação patrimonial. Então, só essa aí já mataria a questão. E se o exemplo fosse aí de 500 no valor recuperável, Marius? Menor ali do que o valor... Se aqui fosse 500, está falando? Não, 500 no valor recuperável. No valor recuperável? Aí você tem que reconhecer uma perda. Aqui, se fosse 500, por exemplo, então perdeu o valor, certo? Sim. Qual a ideia do teste de recuperabilidade? Verificar se o ativo perdeu o valor. Perdeu o valor? Então, ele não vai mais estar por esse valor. Ele vai estar por esse. Os 540 vão virar 500. Para isso, você vai reconhecer uma perda, né? Porque você acabou de identificar que houve uma perda. De quanto? 40 mil. Sim. Aí ela iria aparecer aqui como perda, e aquele resultado positivo iria compensar primeiro essa perda. Depois, a diferença viria para cá. Seria o 30 daí. Seria 30. Exato. Uma empresa de estacionamento aluga vagas específicas em seu terreno. Todas as vagas são alugadas por meio de um contrato. Então, ela vive de aluguel. Certo? Então, isso aqui, esse terreno é uma propriedade para investimento. Pelo contrato, o cliente obtém direito exclusivo de estacionar em uma vaga específica durante todo o período do contrato. A empresa não pode alterar o espaço designado ao cliente. A vaga no estacionamento atribuída é identificada por um número pintado no chão e os custos de manutenção não são significativos. Nesse caso, considerando as informações apresentadas, o estacionamento deve ser contabilizado como estoque, ativo não circulante mantido para venda. Lembrando, só se eu fosse vender o terreno, certo? Aí ele estaria lá no ativo circulante. O certo é ativo não circulante mantido para venda, tá? Não ativo circulante mantido para venda. Mas tudo bem. Só vai estar lá se fosse para venda. Ele não é intangível. Então, jamais eu poderia marcar essas duas aí. E para ser estoque, tem que ser vendido. Né? Você é o seu produto de venda, não é o caso. Ou você fica com imobilizado ou como propriedade. Qual a diferença entre um e outro? O imobilizado você usa. A propriedade você ganha rendimento, aufere, né?
ofere ganhos por meio de aluguel ou valorização. Então, aqui é uma propriedade para investimento. Uma questão difícil, ó, do contador da Câmara dos Deputados. A Ciabela tem como atividade exclusiva a venda de roupas. Ela possuía uma loja em um shopping, uma loja própria, onde mantinha suas atividades. Então, ela tinha uma loja que era imobilizada. Em 31/12/21, a Ciabela adquiriu uma nova loja por 100 mil para pagar em 3 anos. Caso o pagamento tivesse sido à vista, pagaria em 80. Lembrando, o valor que você sempre vai reconhecer qualquer ativo é o valor à vista. Tá? Então, mesmo que você comprou a prazo, você iria reconhecer por 80. A diferença entre eles são juros que vão transcorrer. Beleza. No momento da compra, esta loja foi alugada a terceiros. Beleza? Após o reconhecimento inicial, a Ciabela optou por mensurar a nova loja a valor justo. Então, ó, saiu de um uso, seja do imobilizado, depois virou PPI. Beleza, ok. Aí ele continua, ó. Então, a partir de quando ela virou PPI, né? A partir no momento da compra, ela foi alugada a terceiro. Quando ela comprou, aí, em 31/12/21, tá? 2021, ela comprou a loja, mas ela comprou com a intenção de aluguel. Após o reconhecimento inicial, a Ciabela optou por mensurar a loja pelo valor justo, que era 120 mil. Esse valor justo, 120. Em 31/12/22, o valor justo foi para 130. Qualquer variação nessa mudança aí, né, como PPI, vai para o resultado, porque já está como PPI, certo? Ela é uma PPI, está tendo aumento no valor justo, vai direto para o resultado esse aumento. Aí vem, na data 31/12/22, a sociedade decidiu utilizar a loja como para vender roupas. Então, observe, ela vai sair de PPI e vai virar imobilizado, porque se eu vou usar a loja para vender roupa, a minha atividade é exclusiva de venda de roupas, então ela está usando a propriedade, aquilo que era propriedade para investimento, o que era propriedade para investimento vai virar imobilizado. Então, se eu sei que de PPI para qualquer coisa é o valor justo na data da operação da troca, na data da troca. Qual é o valor justo na data da troca? Em 31/12/22, era 130 mil. Foi nesta data que ela decidiu utilizar a loja para outra finalidade. Então, qual o valor que vai aparecer no balanço? Tá. No dia 1º de janeiro de 23, qual é o valor? 130 mil. Porque é de PPI para qualquer coisa, valor justo. Ó, Câmara dos Deputados, 25 mil um contador ganha. Ó, só para acertar essa questãozinha, mamão com açúcar. Vamos lá, continuando. A administração de uma empresa, sociedade anônima, apresentou em suas demonstrações financeiras individuais um ativo classificado como propriedade para investimento, mensurado a valor justo. Ainda, esse mesmo ativo foi classificado como imobilizado nas demonstrações financeiras consolidadas e mensurado também a valor justo. Nesse caso, considerando somente as informações apresentadas e os preceitos das normas emitidas pelo CPC, é correto afirmar que, entenda o seguinte, olha, você tem um balanço individual e
lá no balanço individual, ele está lá com uma PPI avaliada a valor justo. E depois você classificou esse mesmo ativo no consolidado, também a valor justo. Ok. Vamos ver. Letra A. Em razão da obrigatória paridade de patrimônios líquidos entre o balanço individual e o consolidado, a empresa deveria ter reconhecido o ativo como propriedade para investimento em ambos o balanço. Por quê? Um ele classificou como propriedade para investimento e o outro ele classificou como imobilizado, no consolidado. Como é que você tem no balanço individual ele é investimento e no consolidado ele é imobilizado? Não pode. Como é que posso fazer isso? Né? Então, observe, o que vale? O que vale é o imobilizado, né? Seria aí o consolidado, certo? Como é que eu vou fazer? Um é imobilizado, o outro é PPI. Não dá. Não dá. Para manter paridade, como é que eu poderia fazer para ter as mesmas informações iguais? Lembrando, quando você está falando em imobilizado, o imobilizado ele é avaliado ao custo. Quando você está falando de PPI, ele pode ser avaliado a custo ou a valor justo. É uma escolha. Mas para os dois serem iguais, o que deveria acontecer? Tanto o imobilizado quanto a PPI deveria ser avaliada ao método de custo. Aí os dois estão falando a mesma linguagem, porque no método de custo, a propriedade ela vai sofrer depreciação. Assim como no imobilizado vai sofrer depreciação. Então, para ter essa paridade no balanço consolidado, tem que falar a mesma linguagem. Eu não posso ter no individual investimento e no consolidado imobilizado. Para isso acontecer, eles têm que falar a mesma linguagem, porque um está a valor justo. Né? Ele diz, ó, a propriedade no ativo, em suas demonstrações financeiras individuais, um ativo classificado como propriedade para investimento e mensurado a valor justo. Então, não poderia apresentar como imobilizado, porque são critérios diferentes. Para apresentar, para isso ser uma verdade, os dois deveriam ser avaliados ao valor justo. Então, a letra A está falsa. Tá? Ele fala que manda classificar os dois como propriedade para investimento. Não. Vai manter no individual uma coisa, no consolidado outra. Só que os dois têm que ter o mesmo critério de mensurar. Letra B. Em razão da obrigatória paridade entre o balanço individual e consolidado, a empresa aplicou o critério de mensuração a valor justo para o mesmo ativo nas demonstrações financeiras e consolidadas. Não utilizou não. Cada um foi de um jeito. Esse procedimento proporciona o devido alinhamento entre os requerimentos normativos e disciplinados nas normas. Negativo. As propriedades para investimento devem ser avaliadas a valor justo e a reavaliação do valor justo deve ser incorporado ao ativo imobilizante, com efeitos no resultado e no patrimônio líquido. Falso. Né? Não tem reavaliação da propriedade para investimento. Tá? Só imobilizado que pode ser reavaliado. Aí vem a letra E. Em razão da obrigatória paridade de patrimônios líquidos entre balanço individual e consolidado, o critério de custo deveria ter sido utilizado para as propriedades de investimento e para o imobilizado. Aí os dois falam a mesma linguagem. Mas estou apostando que a tua prova vai cair uma questão assim, ó. Que vai vir numa questão nesse moldes aí, ó. Uma sociedade empresária tinha como atividade fim a prestação de serviços de educação. Ela possuía um prédio de 10 andares que funcionava do seguinte modo. De 1 a 5, presta serviço. Se ela presta serviço, é para uso, certo? Se é para uso, isso aqui é um imobilizado. Isso aqui é um
imobilizado, porque ela está usando na sua prestação de serviço. Oi, quem levantou a mão para perguntar alguma coisa? Lembrando, galera, eu não olho a mesma tela que vocês, então eu não estou acompanhando quem levanta a mão, quem não levanta. É só perguntar, tá? Que eu respondo. Alguém quer perguntar algo? Eu vi aqui uma mãozinha assim que eu entrei aqui, porque a não ser que já passou isso aí, tá? Qualquer pergunta, fiquem à vontade, só falar. Porque a mesma tela que parece para você, parece para mim. Vamos lá. Andares 6 e 7, aluguel. Se é um aluguel para terceiros, opa, estou oferindo renda. Então, aqui é para oferir renda. Então, esse aqui é uma PPI. Andares 8, aluguel para que seus funcionários originados de outras cidades residam. Aí eu disse para vocês, ó, quando é aluguel para funcionários, diretores, sócios, é extensão da empresa, então é para uso. Isso aqui é um imobilizado. Andares 9 e 10, aluguel para que terceiros residam. Opa, ao oferir renda, isso aqui vai ser uma PPI. Então, vamos lá. Cada andar no prédio era avaliado em 2 milhões. Assinale a opção que indica a contabilização relacionada ao prédio no balanço patrimonial da sociedade empresária. Primeiro, galera, não tem realizável. Realizável é aquilo que pode ser vendido, tá? Então, você elimina onde tiver ativo realizável, certo? Você tem ou imobilizado ou investimento, só isso. Então, a letra C, D ou E. Vamos lá, ela está pedindo investimento. Então, eu tenho quanto aqui investimento? 2 andares nesse e 2 andares no outro. Então, aqui eu tenho 4 milhões. É isso? Não, são 4 andares, né? São 4 apartamentos. 2 com 2 dá 4. 8. 8 milhões, tá? 8 milhões. E só tem uma opção com 8 milhões. Ah, mas o professor não sabia, mas você consegue identificar quem é imobilizado? Então vai para o imobilizado. Porque também só tem uma resposta para o imobilizado. Ó. Você tem 5 andares aqui, nesse primeiro, dá 10 milhões. E aqui você tem mais um andar aqui, né? 2, 10 com 2, 12 milhões. Só tinha uma resposta aqui, gabarito. Letra D. Então, você tem que ter esse discernimento, separar o que é imobilizado é para uso, para a operacionalidade da empresa. O que é investimento é para oferir renda, ter valorização, tirar dinheiro independente da tua operacionalidade, gerar fluxo de caixa independente. Estamos acabando. Uma instituição de ensino adquiriu em 1º de janeiro de X0 um prédio para alugar a terceiros por 500 mil. Ó, alugar a terceiro, PPI. A vida do prédio foi estimada em 50 anos. Após o reconhecimento inicial, a instituição escolheu mensurar o prédio pelo método do valor justo, com acréscimo reconhecido anualmente na DRE. Já te deu a deixa, o valor vai lá para a DRE. Na data, era de 600. Em 31/12 de X1, então eu tinha aqui uma PPI, certo? Aí fala, em 31/12/X1, a entidade decidiu que iria utilizar o prédio em seus negócios. Opa, vai virar o quê? Imobilizado. Certo? Vai virar imobilizado. Bom, ele está PPI para imobilizado. O que eu preciso saber quando isso acontece? De PPI para alguma coisa, eu preciso saber o valor justo na data da mudança. Da mudança de categoria. Então, vamos lá. Em 31/12, a instituição decidiu que iria utilizar o prédio em seu negócio. Então, foi nessa data aqui. Qual é o valor justo dessa data? Na data, o valor justo do prédio era 700 mil. Então, no seu balanço, nesta data, o seu prédio vai estar por
700 mil. Com essas dicas aí, não tem como você errar questões desse tipo. Tá? Isso aqui é uma questão trabalhosa, antigona, 2014. Vamos lá. Uma empresa tinha em 31/12 3 terrenos. Terreno A, B e C. O primeiro era destinado à venda. Se estava destinado à venda, estava lá no ativo circulante, certo? Era estoque. Beleza? Então, você já sabe. Aqui é estoque. Terreno B era uso. Então, imobilizado. Show. Terreno C, destinado a uso, também era imobilizado. Em janeiro de 2014, eu estava em 2013, em janeiro, esta empresa realizou reestruturação, transferindo os 3 terrenos para propriedade para investimento. Então, você tem aqui, ó, de estoque para PPI. Você vai ter aqui de imobilizado para PPI. E você vai ter aqui de imobilizado para PPI. Tome cuidado, certo? O estoque. A alteração entre valores, resultado. Valor estoque e o valor justo vai para o resultado. Show? Então, se o estoque é o primeiro, vai para o resultado. Então, você procura resultado. Onde não tiver resultado, você já elimina. Iniciando, ó. Sobrou. Eu tenho a letra A, a letra C e a letra E. Beleza? Que é resultado. Terreno B. Terreno B, ele estava por, contabilmente, né? Ele estava para onde? Então, entenda. O terreno B, ele estava por 100 mil. O valor justo do terreno B foi de 200. Então, nós já sabemos que de imobilizado para PPI não vai para o resultado. A variação vai para aquela conta chamada ajuste de avaliação patrimonial. Tá? O ganho, certo? O ganho vai para ajuste de avaliação patrimonial. Então, já elimina aqui a letra A. Então, eu fico entre a letra C e a letra E. Beleza? O que vai definir é o terreno C. O que vai acontecer com o terreno C? Eu tenho imobilizado para propriedade, para investimento. Qual é o valor do terreno? 400. Então, o custo do terreno aqui, ó, 400, o valor contábil dele. Qual é o valor justo? 300. Então, você está observando aí que não teve ganho. Se tivesse ganho, eu iria completar, ia dar baixa no saldo lá de perdas por impairment e a diferença ia para ajuste de avaliação patrimonial. Não tem impairment, é um terreno. Mas o terreno perdeu. Contabilmente é 400, mas o valor justo está 300. Então, nesse caso, você vai pegar essa diferença aqui e vai jogar lá no resultado, porque ele perdeu o valor. Ele perdeu o valor antes da sua mudança, tá? Antes da mudança. Ele estava por 400, o valor justo apresentado foi 300. Então, se o ativo perdeu o valor, você está reconhecendo aí no resultado. É como se eu estivesse fazendo um teste de impairment. Então, o gabarito aqui vai ser a letra E. Beleza, galera?
Muita informação, não é não? Mas nós vamos fazer revisão, tá? Na próxima prova. A minha preocupação com esse assunto é se você consegue entender o que é uma propriedade, como é valorada essa propriedade e, principalmente, a mudança de PPI para alguma coisa. Ganhou é ajuste, perdeu é resultado. Ok, isso um imobilizado, certo? Uhum. Beleza? Deixa eu salvar esse aqui para passar o novo conteúdo para vocês. Próximo assunto agora, CPC 48. Galera, só me dá um minuto para pegar minha água ali, porque acabou. Já estou retornando, tá bom? Vamos lá. Vamos retornar. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Tela compartilhada. Propriedade, instrumento financeiro, o assunto de agora. Caiu na prova. Não é um assunto tão complicado, mas teoricamente, né, pode ser cobrado. Vamos lá. Bom, instrumento financeiro. Primeiro eu vou trazer para você onde é que está previsto isso. Lá no artigo 183 ele fala o seguinte: as aplicações em instrumentos financeiros, inclusive derivativos, e em direitos e títulos de crédito classificados no ativo circulante ou no realizável longo prazo. Então, eu posso ter instrumento financeiro no curto prazo quando eu tenho ideia de especular, certo? Ou no realizável a longo prazo, quando eu vou vender esse instrumento. Tem uma data para venda desse instrumento no longo prazo. Então, entenda. Qual é o critério, né, desses ativos? Eles vão estar reconhecidos pelo valor justo quando se tratar de aplicações que são destinadas à negociação ou disponíveis para venda. Isso é o que está na lei. Então, tome cuidado. Quando ele falar destinado para negociação, você sempre vai falar, vai entender que essa palavra negociação vai chamar a palavra imediata. Por quê? Para você saber, quando ele falar disponível, destinada à negociação, é negociação imediata. Quando é imediata? Aquilo que você vai vender logo. Então, aquilo que você vende logo, toda alteração você vai jogar lá para o resultado. Porque é imediato. Você vai vender um instrumento financeiro, os ganhos você vai reconhecer, porque você vai vender esse instrumento financeiro.
Então, você reconhece os ganhos porque ele vai ser realizado. Então, os ganhos vão para o resultado. Tá? Ok? E quando é disponível para venda? Quando ele fala disponível para venda, você vai trazer uma outra palavra, futura. Isso significa que você não sabe quando vai vender esse ativo. É futura, eu não determinei quando eu vou vender. A imediata eu sei, até 12 meses eu vendo, no curto prazo. Agora, o futuro eu não sei. Pode ser daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, pode ser amanhã, eu não sei, é indefinido. Então, quando ele falar disponível para venda, é venda futura. Aí, como é futuro e você não sabe quando vai vender, então toda alteração nesse ativo você vai jogar lá naquela conta lá do PL, chamada de ajuste de avaliação patrimonial, também conhecida como outros resultados abrangentes. Então, observe, todas elas são avaliadas pelo valor justo. Só que a variação do valor justo de uma vai para o resultado, a variação de valor justo de outra vai para outros resultados abrangentes ou ajuste de avaliação patrimonial. Beleza? E eu tenho um outro título que pode ser avaliado pelo valor de custo de aquisição ou valor de emissão, atualizado conforme o que está previsto no contrato, ajustado a valor provável de realização quando este for inferior, no caso das demais aplicações e os títulos de crédito. Tá? Então, os outros vão ser mensurados a valor de custo. Bom, isso que está fundamentado na Lei 6.404. O que é um instrumento financeiro? O instrumento financeiro é um contrato que dá origem a um ativo financeiro de um lado, em uma entidade. Para um é um ativo, para outro gera um passivo financeiro ou um instrumento patrimonial numa outra organização. Tá? Então, vai gerar uma dívida que está lá no passivo ou a própria conta do capital. Tá? Então, ativo financeiro, eu preciso identificar o que é um ativo financeiro. Qualquer ativo que seja caixa, represente dinheiro, que seja um instrumento patrimonial de outra entidade, uma ação de outra entidade, ou um direito contratual. Tá? Então, isso representa um ativo financeiro. Beleza. O que é um valor justo? Eu preciso saber, já que eu vou falar de ativos mensurados a valor justo. Valor justo é o preço que seria recebido pela venda, né? Eu sempre digo assim, você buscando o melhor valor para vender, eu buscando o melhor valor para comprar, numa transação que ocorre no mercado, todo mundo buscando o melhor valor para venda ou para compra, numa transação não forçada. Porque se tiver algo forçado, não é justo. Porque aí o ativo ele não chega ao valor justo, né? Por exemplo, você sabe que eu estou em processo de liquidação, eu estou devendo todo mundo, então você vai tirar proveito. Aí não é justo. A gente vai negociar um ativo que não é um valor justo, você vai tirar proveito da minha situação. Tá? Então, o valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data da mensuração. Custo de transação deve incluir taxas e comissões pagas a agentes, incluindo empregados que atuam como agente de venda, consultores, corretores, revendedores, arrecadações. Então, às vezes, quando você vai fazer um instrumento financeiro, vai realizar um instrumento financeiro como um todo, pode ter custo nessa transação, tá? Pode ter algum custo que vai estar inferido na transação. E o que eu tenho que fazer com esse custo, né? Eu vou reconhecer, eu vou ativar, é isso que você precisa também tomar cuidado. Beleza? Então, os ativos financeiros podem ser classificados ao valor justo. Quando eles são ao valor justo, nós vimos lá que são dois, que lá na lei ele chamou de disponível
para venda. E quando você tem essa palavra venda, você já sabe que ela tem que ser uma venda futura. E também nós temos a negociação, né? Mantida para negociação. E a negociação vai chamar a palavra imediata. Tá? Então, essas duas estão valoradas a valor justo. Mas o CPC chama isso de valor justo por meio de resultado ou valor justo por meio de outros resultados abrangentes, VJ-hora. Quem é por meio de resultado? É a imediata, que eu falei para vocês. Quando é imediata, ela vai afetar diretamente o resultado. A variação no valor justo vai direto para o resultado. E aí é isso aqui. Então, a negociação imediata é também chamada por meio de resultados. E quem é disponível para venda futura? Né? Disponível para venda futura são aquelas que são avaliadas pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Eu disse para vocês, quando ela é futura, ela vai afetar a conta não de resultado, e sim a conta de ajuste de avaliação patrimonial, também chamada de outros resultados abrangentes. Então, os ativos financeiros podem ser classificados de duas formas. Uma ao valor justo e outra ao custo amortizado. Então, qual é a diferença entre elas? Qual é a diferença entre as duas? É porque uma vai reconhecer as variações e outra não tem nada a ver com as variações. Então, quem vai ter variação para ser reconhecida? Ou vai ser valor justo por meio de resultado, ou vai ser valor justo por meio de outros resultados abrangentes. O custo não me interessa a variação do valor justo. Não me interessa a variação do valor justo. O custo, a ideia aqui é manter para ganhar, né? Manter para receber. Manter para receber. Você mantém e vai ganhando o quê? Os juros do período. Os juros do período. Essa é a ideia. Então, para existir custo amortizado, tem que existir juros. Taxa de juros. Senão, não é custo amortizado. Tá? Essa é a ideia. Manter para receber. Beleza? O valor justo. Aí você tem duas classificações, vai depender do modelo que você vai utilizar. Quando é disponível para venda, a venda é futura, aí é o VJ-hora. Quando é disponível para negociação imediata, já é imediata, eu vou vender logo. Então, ela afeta diretamente o resultado. Ok? Custo amortizado deve ser mensurado ao custo amortizado as seguintes condições forem atendidas. O ativo for mantido dentro de um modelo de negócios, cujo objetivo seja manter os ativos financeiros com o fim de receber fluxo de caixa contratuais. Então, você mantém um ativo, você tem um contrato, tem um prazo para esse ativo, mas a ideia dele é o quê? É você receber fluxo de caixa. O normal, vamos supor que são 3 anos. Ano 1, 2 e 3. No ano 1, você vai receber os juros. No ano 2, juros. No terceiro ano, juros mais o valor nominal. Então, observe que você vai ser remunerado apenas pelo valor dos juros. No terceiro ano, você só vai receber os juros mais o valor nominal, aquilo que você investiu inicialmente. Os termos contratuais do ativo financeiro derem origem em datas específicas a fluxo de caixa que constitui exclusivamente pagamentos do principal e juros sobre o valor do principal que está em aberto. Quando é que você vai receber o principal? No final do prazo. Durante o período, você recebe só juros. Isso é a mensuração, a classificação do ativo ao custo amortizado. Manter para receber fluxo de caixa. Tá? Já o valor justo, por meio de outros resultados abrangentes. Aí aquela ideia do futuro, eu não sei quando eu vou vender.
Então, as variações no valor justo, você não pode jogar para o resultado. Porque, via de regra, o que você joga para o resultado? Aquilo que você reconhece como um ganho. Quando é que eu reconheço o ganho de algo? Né? Quando eu vendo. Se o meu ativo é 100 e no dia da minha venda eu consigo vender por 120, a variação de 20 vai para o resultado, porque eu vou vender esse ativo. Está realizado? Se eu não realizo, não está, não vai para o resultado. Aí é uma coisa futura. Ele vai para outros resultados, mas os resultados abrangentes. Então, deve ser mensurado o valor justo por meio de outros resultados abrangentes, se as seguintes condições forem entendidas. Ó, for mantido dentro do modelo de negócio, é um padrão, cujo objetivo seja atingido tanto pelo recebimento de fluxo de caixa contratuais, quanto pela venda do ativo. Só que eu não sei quando eu vou vender esse ativo. Tá? Ele é um modelo de negócio misto. Eu vou receber tanto por recebimento de fluxo de caixa contratuais, quanto pela venda. Qual é o normal aqui? Olha, aprenda, ó, quando ele fala em valor justo por meio de outros resultados, você vai ter essa conta aqui, VJ-hora, um instrumento financeiro avaliado por outros resultados abrangentes. Certo? Vamos supor que você tem 100 aqui. 100 mil é o valor do seu instrumento. Durante o período, o seu instrumento financeiro ele sofre variação. Ele vai ter no contrato juros e também vai ter a variação no valor justo. Então, nesse caso, ele vai ter dois ganhos. Os juros do período e mais a variação entre o valor justo de um período para outro. Então, aqui, primeiro passo que você vai reconhecer, todos eles, tá? Tanto o valor justo quanto o valor justo por meio de outros resultados. Você primeiro vai reconhecer os juros do período. Você vai somar aqui os juros. Somou, vamos supor que o juros seja 20 mil. Você tem 120 mil. Aí você vai verificar qual é o valor justo. Ah, o valor justo foi 130 mil. Então, observe que no final, depois de somar os juros, o seu instrumento tem que estar por 130 mil. Para isso, você vai incluir 10 mil aqui. Ó. Esse 10 mil aqui é a variação do valor justo. Os juros você reconhece porque você ganhou. Então, esse juro ele afeta o resultado. Mas as variações do valor justo vai lá para outros resultados abrangentes. Essa é a ideia. Tá? Então, o juros vai ter aqui uma conta de receita financeira, que vai estar os juros, seria os 20 mil, e aqui você ia ter uma conta de ajuste de avaliação patrimonial ou outros resultados abrangentes, reconhecendo os 10 mil ali do lançamento que eu fiz. Ó. Então, os juros, você separa no resultado e reconhece antes de avaliar o seu instrumento a valor justo. O resto é de praxe. Ó. Os termos contratuais do ativo derem origem em dados específicos a fluxo de caixa que constituem exclusivamente pagamento do principal e juros sobre o principal em aberto. É igual a mesma frase do anterior. Valor justo por meio de resultado. Aí aquele ativo lá, disponível para venda, não, negociação imediata. Se você tem um instrumento financeiro e vai negociar ele no curto prazo imediatamente, não tem para que você jogar em outros resultados. Você vai jogar direto no resultado. Tá? Deve ser mensurado o valor justo por meio de resultado se as seguintes condições forem atendidas. O ativo financeiro deve ser mensurado o valor justo por meio do resultado, a menos que seja mensurado por custo ou pelo valor justo por meio de outros resultados, ou seja, por exclusão. Se ele não é por custo, se ele não é por valor justo, ele só pode ser por meio de resultado. Tá? Assim, quando o benefício do ativo financeiro vier pela venda do título, será classificado como valor justo por meio de resultado. Então, a ideia aqui é aquela negociação imediata, né? Negociação
imediata, porque quando fala imediata, é porque você vai vender o título. Quando você vende, qualquer alteração no valor justo vai para o resultado. Qualquer alteração no valor justo vai para o resultado. Beleza, então já sei que eu posso ter um instrumento financeiro que ele pode ser avaliado a valor justo ou a custo amortizado. Quem é que pode ser mensurado a valor justo? Eu posso ter valor justo por meio de resultados ou valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Ou seja, disponível para venda futura ou negociação imediata. Esses são avaliados a valor justo. Então, a ideia do valor justo é ficar comparando as variações do valor justo. Mas a preocupação é, geralmente, no contrato que você faz desse instrumento financeiro, ele não se preocupa só com a variação do valor justo. Esse é o valor de mercado que vai definir. Ele também te dá uns juros para você ter um ganho por aplicar aquele recurso. Então, se todos eles vão ter juros, tá? Todos eles vão ter juros. No contrato tem que existir a figura do juro. Então, os juros você reconhece normal, vai direto para o resultado. Agora, as variações no valor justo que vai ser encarado de forma diferente. Se a negociação é imediata, é porque eu vou vender o mais rápido possível o meu instrumento. Se eu vou vender, a variação desse valor justo vai para o resultado como ganho ou perda. Mas eu não sei quando eu vou vender. Então, essa variação não vai para resultado. Não vai para DRE, ele vai para outros resultados abrangentes, porque eu não sei quando é que eu vou vender aquele instrumento financeiro. Como é que eu faço o reconhecimento inicial? O reconhecimento inicial e a mensuração inicial de um ativo financeiro será pelo valor justo mais o custo de transação. Se tiver algum gasto nessa transação, você vai inserir dentro do ativo, tá? Você tem lá um instrumento financeiro, você tem lá um instrumento financeiro. O valor dele é 100, mas para emitir teve 20 mil de custo, você vai somar o custo aqui. Mas não são para todos, tá? Esse instrumento não são todos que você vai acrescentar, porque ele fala que sejam diretamente atribuíveis à aquisição e emissão do ativo, exceto os itens classificados como valor justo por meio de resultado. Quando então ele for por meio de resultado, o que vai acontecer aqui? Você vai levar direto para o resultado. Esse custo aqui, a sua contabilização, né? Você tem o custo aqui, você vai contabilizar como uma despesa. Certo? Em vez de ter aqui, você debita uma despesa. Porque ele é avaliado por meio de resultado. Tudo que afeta esse instrumento vai para o resultado. O custo desse ativo, se for, né, por meio de resultado, ele não vem para cá. Você debita a despesa, certo? Vamos supor, o instrumento financeiro, 100 mil. Custo na transação, 20 mil. Então, vai depender do ativo. Se você classificar o ativo como um instrumento financeiro, como VJ hora, valor justo por meio de resultado abrangente, é uma coisa. Se você classificar o instrumento financeiro como valor justo por meio de resultado, é outra coisa. Como é que fica? Dessa forma aqui, ó. Se é VJ hora, você incorpora tudo. Você vai chegar aqui e colocar o seu ativo como 120 mil. E o teu caixa saindo lá do banco, melhor dizendo, 120 mil. Agora, se ele é por meio de resultado, o que você vai fazer? Você vai colocar 100 mil aqui e do seu caixa
vai sair do banco, né? No caso, 120 mil, só que você não incorpora aqui os 20, você vai reconhecer uma despesa de 20 mil. Então, vai para o resultado. Aí ele diz aqui, no caso do ativo financeiro a valor justo por meio de resultado, o reconhecimento inicial é realizado pelo valor justo e os custos de transação são lançados diretamente no resultado. Está aqui, ó. Custo e os custos da transação vai para o resultado. E depois, o ativo financeiro deverá ser mensurado posteriormente, isso ali é mensuração inicial. Depois ele vai sempre sofrer o quê? Atualização por meio da taxa efetiva de juros, né? É um instrumento financeiro, é uma aplicação financeira. Aí eu trouxe até um exemplo aqui para você poder entender aqui, ó. Você tem uma determinada empresa adquiriu 3 títulos do governo com valor unitário de 10 mil. Título, aqui tem as taxas e comissões de 200, com a seguinte finalidade. E depois ele fala, ó, o rendimento de 600. Certo? E me dá o valor justo. Então, observe, ele tem custo de transação de 200, ele tem um valor inicial e ele tem rendimentos de 600. Custo amortizado. Qual é a ideia do custo amortizado? Então, você tem lá, o valor inicial é 10 mil do instrumento financeiro. O custo da transação foi 200. Os juros para todos eles foram esse valor aqui, 600. Está aqui. Você vai fazer ajuste a valor justo no custo amortizado, você não se preocupa com valor justo. Sua preocupação é manter para receber. Quanto é que você vai receber? 600 aqui, vai lá para o resultado. Vai lá para o resultado, porque são as receitas, os juros vai para o resultado. E quanto é que vai estar o seu ativo no balanço? No balanço, observe, ó, você vai ter os 10 mil mais 200, e aí você incorpora o ganho dos juros. Porque a ideia é manter para receber. Então, se você está aqui por custo amortizado, se esse é o teu propósito do custo amortizado, o que você vai fazer? Você vai colocar os 10 mil aqui. Certo? Isso aí seria os 10 mil. Depois, o que você faria? Você ia pegar 600 aqui de juros, lembra? Você soma os juros sempre. E esse juros vai para o resultado aqui, ó. É um ganho. Certo? E vai para o resultado. Então, eu teria um lançamento aqui, um lançamento aqui. No balanço, por quanto é que ele iria aparecer? Esses R$200 aqui, ó, de taxa, você tem que incluir aqui no seu ativo, porque é o custo que vai ser amortizado. Então, o custo vai incorporar o seu ativo. Então, você incorpora 200 aqui, ó. Em contrapartida, é claro, isso aí tudo saiu do caixa, né? Quando saiu do caixa, lá saiu 10.200 desse instrumento financeiro aqui, ó, do banco. Foram 10 mil do investimento e 200 da taxa. Tá? Beleza. Agora vamos para o VJ-hora, valor justo por meio de outros resultados abrangentes. O VJ-hora, ele tem o valor inicial, você incorpora aqui os 10 mil, também vai incorporar a taxa de 200. Inicialmente foi isso que você investiu. E lá na conta do banco saiu 10.200. Tá? Inicialmente foi isso. Você comprou um instrumento, teve mais 200 de custo, ele entra para o valor do seu ativo, e aí saiu do banco 10.200.
Aí chegou, ele teve o rendimento no final do ano. Então, no final do ano, você vai somar o rendimento aqui. Só que esse rendimento, você já sabe, vai afetar sempre o resultado, porque são juros. Vai lá para a receita financeira de 600. Certo? E agora, quanto é que é o título? No final do ano está 11 mil. Então, ele tem que chegar aqui no final, ele tem que estar por 11 mil. Para isso acontecer, qual é a variação? Eu tenho 10 mil do investimento, 200 do custo, mais 600 de juros, 10.800. Para chegar em 11, faltou 200. Então, os 200 que estão aqui, que é da variação do valor justo, esse sim, você vai lançar na conta de ajuste de avaliação patrimonial ou outros resultados abrangentes, como é credor aqui, ó, um ganho, só que é ganho futuro. Você não sabe quando você vai vender. Por isso ele é classificado por outros resultados abrangentes. Beleza? E agora, valor justo por meio de resultado. Mesma ideia, vai ter 10 mil aqui. Só que saiu do caixa, lá do banco, saiu 10.200. Saiu aqui do banco. Só que os 200 não vai para o seu ativo, ele já vai direto para o resultado. Esse custo aí vai para o resultado. Então, aqui é uma despesa financeira de 200. Pronto, fechou. E agora? Vai reconhecer 600 de juros, normal, como qualquer um. Aí você vai lá e cria uma receita. Juro, receita de juros. Ou receita financeira. Quanto? 600. Houve 600 aqui, lançamento 2, e 600 vai lá para o seu instrumento financeiro. Sua aplicação financeira rendeu 600. Você tem 10.600 agora. Agora sim. Agora você vai comparar, né? Precisa estar quanto aqui quando chegar o valor justo aqui é 11 mil. 11 mil. Para chegar nos 11 mil, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que debitar ali, né, um valor. Eu tenho que debitar aqui. Eu tenho 10.600. Para chegar em 11, eu tenho que fazer um débito aqui de 400. A variação que eu tiver no valor justo sempre vai para o resultado. Então, você tem aqui um ganho de valor justo. Um ganho de valor justo de 400. Tá? Então, é sempre dessa forma, né? Sempre dessa forma. Observe que ficou 400 aqui, é porque é 600 menos 200, tá? Meu quadro está 400. Mas a ideia é que você compreenda esse movimento. Vamos lá, vamos fazer exercício aqui para a gente entender o conceito. Uma entidade possui entre seus ativos instrumentos financeiros que são mensurados a valor justo, por meio de outros resultados abrangentes. Ele te disse, então você já tem que saber, olha, eu tenho aqui VJ hora e a afetação dele, como é venda futura, ele vai lá para aquela conta de ajuste e avaliação patrimonial ou outros resultados abrangentes. As variações a valor justo. Só as variações que vêm para cá. Quando eu vou registrar o instrumento financeiro, eu vou colocar aqui o valor do instrumento financeiro. Depois, se tiver custo de aquisição ou transação, também coloco aqui. Depois, feito isso, eu posso agregar aqui os juros do período. Aí que eu vou calcular, né, a minha variação a valor justo. Então, vamos lá analisar.
Ele não está pedindo nada para você, ele só está falando, ó, em 2023 o valor justo desses instrumentos aumentou 50 mil. Qual é a contrapartida desse aumento apresentado na conta? Ora, vai aumentar aqui, para onde vai a contrapartida desse aumento na conta do instrumento financeiro? Ajuste de avaliação patrimonial, lá no balanço patrimonial, é uma conta do PL, podendo ser positiva ou negativa, também chamada de outros resultados abrangentes. Determinada empresa possuía, em 31/12 de 2013, instrumentos financeiros avaliados a 200 mil e classificados, ó, agora ele vê aqui, ó, disponíveis para venda. Ele está trazendo o que está previsto na lei e não no CPC. Falou em disponível para venda, essa venda é futura. A negociação é imediata, a venda é futura. Então, você já sabe que isso aqui é um VJ hora, valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Então, você já sabe, você vai ter um instrumento financeiro e as variações nele vão ser reconhecidas onde? Em ajuste de avaliação patrimonial ou outros resultados abrangentes lá no PL. Está aqui. A variação deve ser reconhecida contabilmente onde? Em uma despesa? Em uma variação monetária? Receita apropriar? Receita financeira? Não, as variações estão lá no ajuste, no patrimônio líquido, gabarito letra A. Aí veio o exame de CFC, caiu essa questão aqui, ó. Caiu. Agora aqui é para pegar. Ela cobrou teoricamente. Acredito que ela não vai voltar com teoria. Pode ser que ela cobre agora cálculo. Na hora que ela diz, ó, sem observar as exceções previstas na NBCTG, ainda trouxe até o item, né? Um ativo financeiro que, para a entidade que reporta a informação, é mantido dentro do modelo de negócios, cujo objeto seja atingido tanto por recebimento de fluxo de caixa contratuais, quanto pela venda de ativos financeiros. E se os termos contratuais do ativo financeiro derem origem, em datas especificadas, eu não sei qual é a data, a fluxo de caixas que constituam exclusivamente pagamento de principais e juros sobre o valor do principal em aberto, devem ser mensurados no momento subsequente ao... Bom, primeiro você tem que... Jamais você não iria marcar valor realizável líquido, porque não existe um instrumento financeiro mensurado por isso. Tá? Não existe, só tem dois tipos. Ou é custo amortizado, não. 3 tipos, no caso, é custo ou valor justo, tá? Ou ele está pelo custo valor amortizado, ou por meio de outros resultados abrangentes, ou por meio de resultado. Quando se fala em custo amortizado, é manter para receber. Então, aqui a ideia não é manter, tá? O ativo. Aqui ele está dizendo que eu vou receber tanto pelo o fluxo de caixa contratual quanto pela venda do ativo financeiro. Então, só poderia ser ou A ou B, tá? Desculpe, o B ou C. Só que, quando ele fala assim, em datas especificadas, é porque eu não sei quando é essa data, certo? Quando ele é, você tem uma ideia, quando ele é por meio de resultado, olha o conceito, só para você ver. Quando ele é por meio de resultado, ó, ele nem fala, ele fala que o ativo financeiro deve ser mensurado a valor justo por meio de resultado, a menos que não seja custo e não seja valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Diferentemente do conceito, ó, para um, ele fala que é dentro do modelo do negócio, cujo objetivo seja atingido tanto pelo recebimento de fluxo de caixa contratuais quanto pela venda do ativo financeiro. Beleza? Ó, o custo é a mesma coisa, ó, mantido dentro do modelo de negócios, só que a ideia aqui é manter
para receber fluxo de caixa. Então, se você soubesse disso na hora da prova, você já não iria perder tempo. Tá? Aqui vai ser só a letra B, não tem outro. Tá? Porque para ser por meio de resultado é quando ele não é aqui e nem aqui. E aqui ele já disse, ó, o objetivo é recebimento de fluxo de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros. Gabarito, letra B de bola. Só mais uma, tá? Para liberar vocês. Eu sei, já sei. Mas eu atrasei hoje, tá? Atrasei, por isso que vou fazer só mais uma. Eu terminaria, mas hoje é dia do professor, né? O professor merece descanso. Até chegar atrasado. Uma empresa possui entre seus ativos instrumentos financeiros. Agora eu quero que vocês me dão a resposta. Qual seria a resposta, melhor dizendo, para essa? Qual seria a resposta que vocês poderiam marcar para mim aí? Uma empresa possui entre seus ativos instrumentos financeiros destinados à venda futura. As variações de preço de mercado, valor justo, desse instrumento deve ser contabilizado em que conta, galera? Não é todo mundo falando junto ao mesmo tempo, não. É um de cada vez, pelo amor de Deus. Não consigo compreender nada do que vocês estão me falando. Letra C, professor. Letra C, Eliene. Quem mais? Cadê minha conterrânea? Elaine, tá muito quietinha, Elaine. Professor, eu estou correndo para revisar o conteúdo. Eu sei que você tá no seu corre, né? Estou, professor, Pra conciliar trabalho, né? E prova, e estudar, eu sei, é complicado. É isso tudo. Obrigada, professor. Mas não tem jeito, a gente vai ter que prestar atenção, tem que estar aqui, né? Tranquilo. Rodrigo, Ricardo, Natália, alguém aí? A Eliane falou que é letra C. Eu também concordo com ela, letra C. Quem falou? Tendendo a concordar com a C também, professor. Também concordo, letra C. É minha receita, entendeu? Aí a dúvida ficou entre a B e a C e eu tô indo para C. Beleza, beleza. Mais alguém? Natália? C também, Eriton. Eriton, C. Galera tá indo de C. Tatiane, Ademar, Luiz Helena. Vou acompanhar o voto do relator. Vamos lá. Nós vimos, né, galera? Então, os instrumentos financeiros, né, os ativos financeiros, melhor dizendo, os ativos financeiros, eles podem ser classificados a valor justo ou ao custo amortizado. Beleza. Dentro do valor justo, você pode ter aqui valor justo por meio de resultado e o valor justo por outros resultados que são abrangentes. Bom, custo amortizado não tem nada relacionado a valor justo. Beleza? Não me interessa o valor justo. Aqui a ideia sempre é juros, mais juros, mais juros e depois o meu valor nominal. Então não me interessa as variações. Agora, o valor justo é só esse, então eu só posso marcar esses dois aqui como resposta. Beleza. Eu tenho instrumento financeiro destinados à venda, certo? E aí você já sabe que essa venda ela é
futura, a palavra tem que vir junto, ou negociação, destinados à negociação, aí a palavra que vem é imediata. Falou em imediata, vai direto para o resultado. Falou em futuro, não afeta o resultado, porque eu não vou vender, eu não sei quando eu vou vender meu instrumento. Então, eu vou só registrar. Os aumentos vão para a receita, né? O aumento para uma hora eu registro o aumento, uma hora eu registro as diminuições. Só que não é para o resultado. Eu não sei quando eu vou realizar, eu vou vender esse instrumento. Então, aqui ele vai afetar a conta de ajuste e avaliação patrimonial ou outros resultados abrangentes. Então, aqui ele é VJ hora e aqui é o valor justo por meio de resultado. Então, baseado nisso aqui, né, ficou fácil, gabarito. Letra C, a venda é futura, não pode ir para o resultado e vai lá para o PL, aguardar até o momento que ser realizado. Quando ele for vendido, né, então essa variação ele vai para essa conta aqui, ó. Ajuste de avaliação patrimonial ou outro resultado abrangente. Vamos supor que você tem lá 1.000. Quando você for vendido, aquilo que era VJ hora vai virar o quê? Negociação imediata. Então, quando você vender, ele sai daqui, ó. Os 1.000 vão sair daqui e vai para o resultado, como uma receita. Porque agora você está realizando, você está vendendo o instrumento financeiro. Então, quando você vende, a negociação é imediata. Aí ele afeta o resultado, aí ele vem para cá. Tá vendo? Essa contabilidade é muito linda. É tranquilo. É só debitar e creditar, não é isso que a galera pensa? Tá? Bom, galera, foi bom, né? Espero que vocês tenham aí aproveitado a aula, gostado. Entendo todo o esforço que estão despendendo hoje com relação a estudar, hora, está chegando do trabalho, cansado, né? Tem uma conta de casa, de marido, gato, papagaio. Ele tem um retorno para você. Ele vai ter um retorno. E qual é o retorno? Aí você tem que mensurar quanto que vale para você a sua aprovação no exame. E aí, nessa validade, nessa mensuração, você tomar a decisão. Você tem que tomar a decisão. Eu vou investir meu tempo, minha hora de lazer, de descanso. Eu estou quebrado, mas eu estou aqui, estudando. Porque lá ele vai me dar um retorno. Não existe você. A única coisa que cai do céu é chuva. Então, você vai ter que sacrificar algo para conseguir essa aprovação. Tá? Então, tem que fazer revisão, tem que fazer exercício, principalmente. Tem dificuldade? Para o vídeo, volta lá, assista novamente e tente entender. Teve dúvida? Eu fico o tempo todo disponível. Eu tinha 2 alunos que viviam me mandando mensagem o tempo todo. Esse dia eles não me mandaram, eu até mandei mensagem para ele, o que está acontecendo? Que não me chegou mensagem perguntando nada. Tem algo errado, que é sinal que a pessoa está estudando. Eu sei que cada um tem seu tempo, é diferente, cada um tem seu trabalho, sua forma de estudar, mas eu fico à disposição para tentar ajudar vocês nesse processo, nessa caminhada. Nós temos aí pouco mais de 40 dias, pouco menos de 40 dias para chegar naquela prova lá, tinindo, tá? E a gente tem exercício para caramba, tem conteúdo para caramba. Então, próxima aula quinta-feira. Estou dando aula sábado, pouca gente está indo ao sábado, tá? Sábado à tarde, não tem desculpa de falar que trabalhou pela manhã, tem à tarde, estou dando aula à tarde com contabilidade de custo. De manhã estou dando aula para quem está chegando, né? Quem chegou mais novo, estou dando aula de acho que é DRE agora, não lembro. Mas contabilidade de custo é importante, é fácil, galera, é fácil, não é difícil acertar as questões de contabilidade de custo, mas para isso você tem que participar. Se você não está na aula presencial, assista a aula gravada. Ela está lá disponível para você aproveitar e estudar. Beleza? A gente tem pouco tempo, vamos dedicar esse tempo. Eu quero ver todo mundo aprovado nessa prova, tá? Para se livrar logo disso. Quanto mais tempo você demora para estudar, o conhecimento vai saindo da tua cabeça, você não pratica. Então, você tem que estar praticando. O conhecimento, ele é uma constância, você tem que estar o tempo todo para você ficar bom em algo. Fora isso, você vai acabar esquecendo. Tá bom, galera?
Uma boa noite para vocês. Espero que tenham gostado da aula. Qualquer coisa, fico à sua disposição.